Amém. Deus abençoe a igreja. Desde já quero agradecer a direção dos jovens pelo convite. Com um nome assim tão complicado, sei que os irmãos esperavam alguém diferente, alguém ao menos que falasse um idioma diferente. Não sou nenhum grande pregador, como a irmã acabou de citar aqui, sou filho do pastor Jones e da irmã Fátima, o mais bonito deles, claro. Então, por isso, tinha uma boa cunha para estar aqui hoje. Nós já ouvimos Deus falar conosco aqui nessa tarde. Sabemos que Deus nos abençoou grandemente por tudo aquilo que nós vimos aqui. Há uma coisa que eu vou dizer agora, e o meu pai já não me convida mais para pregar aqui. É uma coisa que às vezes me incomoda um bocado. Quando o pregador ou o pastor vai dizer, olha, vamos passar a parte mais importante do culto. Vamos ouvir a mensagem. Eu, sinceramente, discordo um bocado disso. É mais importante para quem? É para mim ou é para Deus? É claro que quando vamos à festa do aniversário, está lá o aniversariante e está lá o bolo. Talvez para mim o bolo seja o mais importante. Mas quando vamos ao aniversário, vamos homenagear ao aniversariante. E nós viemos aqui hoje louvar o dono da festa. Viemos engrandecer o seu nome. E temos feito isso desde que aqui chegamos. E é claro que nós temos que nos deliciar com aquilo que Ele nos dá. E Deus já nos falou, já presenteou-nos de diversas formas aqui hoje. E é claro que durante essa semana tenho buscado de Deus o auxílio para que eu não falasse nada de mim mesmo, mas que Ele me usasse com a inspiração do Espírito Santo para entregar uma mensagem à igreja. E tenho certeza que Ele vai fazer isso. Não vou me prolongar muito, mas gostaria de compartilhar com os irmãos algumas coisas que o Espírito Santo me tocou durante esses dias, no qual tenho me preparado para esse evento. O texto que os irmãos escolheram para esta noite, para essa conferência, Eclesiastes capítulo 12, no verso 1, a primeira parte do versículo diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Eu penso que para compreendermos melhor o que o autor do livro queria dizer, havíamos de recuar ainda um bocadinho mais no texto, ainda no capítulo 11, lermos lá o versículo 9. Versículo 9 do capítulo 11. Diz assim: alegra-te, jovem, na tua mocidade. Alegre-se o seu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e pelas vistas dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Olha, aqui duas coisas diferentes. Primeiro, Salomão, o escritor do livro, diz: alegra-te, jovem, na tua mocidade. E depois, mais adiante, ele diz: antes que venham os maus dias. De que é que preferem falar? Da alegria ou dos maus dias? Eu prefiro falar da alegria. Então vamos falar da alegria para nos prepararmos para os maus dias. Se nós prestarmos atenção no texto, o que nós vemos aqui, o que nós notamos, é o autor preocupado com o jovem a se preparar então para esse mau dia. O autor diz: alegra-te, jovem, na tua mocidade, mas prepare-se, porque há de vir maus dias. Poderíamos exemplificar a nossa vida como um dia comum do outono, e penso que aqui não é muito diferente lá em Pombal. Temos vivido dias assim, dias de muito sol, e no final do dia, chuva e muito frio. E podemos exemplificar a nossa vida como isso. Penso que o que o autor quis dizer era: jovem, aproveita as suas forças, alegra-te, viva a sua vida, aproveite a sua vida ao máximo, mas não saia de casa sem um guarda-chuva. Prepara-te, porque há de vir maus dias. No fim do dia, a chuva é certa. Aproveita, jovem, alegre na sua juventude, mas prepara-se para o tempo de chuva, para os maus dias. O livro de Eclesiastes fala do nosso
dia a dia, fala de coisas rotineiras e fala também que em tudo na nossa vida é passageira, tudo é vaidade, tudo é como o fumo que desaparece com o vento. Mas no meio dessa turbulência toda, o autor nos chama a atenção para levantarmos a nossa cabeça, lembrarmos do nosso Criador e depositar nele toda a nossa confiança. Antes que venham maus dias, levante, jovem, a sua cabeça e alegre na sua mocidade, alegre na sua juventude, mas não aparte o seu coração de Deus. Ainda no versículo 9 que lemos, porque de todas estas coisas vos trará a juízo. Ou seja, aproveite a sua vida ao máximo. Aproveite a sua vida ao máximo enquanto você é jovem. Festeje, alegre, recreie o seu coração, porque isso é bom e Deus até quer que nós tenhamos momentos felizes. Nosso Deus não é um Deus carrancudo. Deus gosta, se sente feliz quando nós também estamos felizes. Deus alegra-se na nossa alegria. Então ele diz: alegra-te, jovem, na sua juventude, mas não aparte o seu coração de Deus, porque de todas as coisas o mesmo Deus vos trará a juízo. Parece contraditório, o mesmo autor que diz: faça o que você quiser, aproveite a vida ao máximo, mas lembre-se que Deus te trará a juízo de todas as coisas que você fizer. Mas não é. Há aqui algo diferente. O autor diz: lembra-te, jovem, do teu Criador. E esse teu faz toda a diferença no texto que nós lemos. Em diversas passagens da Bíblia, lemos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de seus pais, o Deus dos seus antepassados. Mas lemos aqui o autor falar que lembra-te, jovem, do teu Criador. Lembra-te, jovem, do teu Criador. Significa que o jovem aqui citado é um jovem que tem intimidade com esse Deus. É um jovem conhecedor desse Deus. Fala aqui do jovem crente. O que o autor fala aqui diretamente para nós, jovens cristãos. O que o autor aqui quer dizer não é contraditório, porque a quem é direcionado ao texto é alguém conhecedor de Deus, é alguém que tem intimidade com Ele. E quando o texto fala-nos em lembrar de Deus, não é termos um flash na nossa vida em que algo que vemos, olha, aquilo foi feito por Deus. Não, é ter intimidade com Ele, é ter um convívio diário com Ele, é nunca esquecermos dEle. Lembrar do teu Criador é nunca esquecer dEle, é alguém que nós temos um contato diário com Ele. Por mais que eu quisesse às vezes esquecer a minha esposa quando nós brigamos, eu não consigo esquecer dela, porque estou lá todos os dias ao pé dela. E é assim que temos que ser. Às vezes até apetece, olha, hoje não quero mais voltar para casa, vou ficar afastado um bocadinho, chateei-me com a minha esposa. Ela hoje está desde manhã cedo a pegar no meu pé. E as mulheres têm dessa coisa, né? Às vezes elas acordam com a pá virada desde manhã cedo. Você chegou em casa, deixou o casaco fora do sítio, você deixou a sua mochila fora do lugar, você comeu e deixou o prato em cima da mesa. O que tem que comer e deixar o prato em cima da mesa? Mas elas são assim. Então, às vezes, olha, Pacha, tá a me chatear mesmo muito a cabeça. Mas, ainda que eu quisesse esquecer dela, mesmo que ela me cobrasse, e agora isso é sério, eu jamais esqueceria dela, porque tenho um contato íntimo com ela, estou sempre ao pé dela, eu a amo de coração. E esse relacionamento, essa intimidade é que nós devemos ter com o nosso Criador. Nós nunca, em momento nenhum na nossa vida, devemos nos esquecer dele. Lembrar do seu Criador significa ter intimidade com ele. Durante a nossa infância, muitos de nós, e eu posso dizer isso, talvez nos foi apresentado este Criador. Mas até determinada altura da nossa vida, este Deus, esse Criador, é o Deus dos nossos pais. É o Deus que nós ouvimos falar na escola dominical, mas nós não o conhecemos. Nós ainda não tivemos um encontro real com Ele. Nós não desfrutamos desta intimidade com esse Deus. E Deus quer que nós tenhamos essa intimidade com Deus.
É esse a essência do texto, é isso que o autor chama a nossa atenção, para nunca nos esquecermos dele, para termos um contato direto com Deus. Esse nosso Deus que quer que nós tenhamos vidas felizes, vidas alegres, é esse Deus que quer nos presentear com a sua alegria, quer ter contato conosco, quer relacionar conosco, e nós devemos almejar isso todos os dias. Devemos almejar ter intimidade com Deus, porque o nosso Deus é um Deus alegre, o nosso Deus é um Deus de felicidade, o nosso Deus não é um Deus impositor, o nosso Deus não é um déspota, não é um ditador. O nosso Deus, e o meu Deus, o Deus que eu creio, é um Deus que tem toda a autoridade, mas não é um Deus autoritário. O nosso Deus, segundo o texto, é o Deus que nos deu o direito de fazermos aquilo que nós quiséssemos. É o Deus que desde lá do Éden, ou seja, desde o início, deu o livre-arbítrio ao homem, trocando em miúdos, deu-nos o direito de fazer as nossas próprias escolhas. Olha o que diz lá em Atos capítulo 14, o Deus que criou o céu e a terra, o Deus que criou o mar, deixou que os povos antigos andassem segundo os seus próprios caminhos. Ou seja, Deus deu-nos a liberdade de fazer as nossas próprias escolhas. Deus deu-nos a liberdade de andar com nossos próprios pés. Há uma fase na nossa vida que nós achamos que somos donos do nosso nariz. Eu não vou esticar muito aqui, porque estão aqui os meus pais, e poderia ser um bocado complicado. Eu achei logo que era dono do meu nariz muito cedo. Achava que era independente, que podia fazer tudo. E Deus faz o mesmo conosco. A minha mãe, muitas vezes, de certeza, chorou muito com as minhas atitudes. Muitas vezes eu fiz meus pais sofrerem com as minhas atitudes. Fui arrogante em achar que eu não necessitava de ninguém, que eu podia fazer tudo. Graças a Deus, Deus transformou o meu coração. Graças a Deus eu fui alcançado por esse poder de Deus. E o Deus que antes era o Deus dos meus pais, o Deus que eu ouvia falar na igreja, o Deus que era do professor da escola dominical, hoje é o meu Deus. O Deus que eu tenho intimidade com Ele. Eu sei quem é o meu Criador. Há muitas pessoas por aí que acreditam numa força mística que criou o universo, um poder sobrenatural, mas não conhecem esse Deus Criador. Mas nós que estamos aqui nessa noite tivemos um contato direto com Ele. Nós não ouvimos falar, nós o conhecemos. E essa é a grande dádiva de Deus, esse é o grande presente de Deus para a nossa vida. Termos intimidade com esse Deus que nos quer ver alegre, esse Deus que nos quer dar a felicidade, esse Deus que diz ao jovem: jovem, alegra-te na tua mocidade, aproveita os seus dias, usa a sua força, trabalha, regozija-te, alegra-te, recreia-te. E no mesmo livro do Atos, capítulo 14, mais à frente, nós vamos ver o seguinte, que ele diz: o mesmo Deus que criou o céu, a terra, o mar, e deixou que os povos andassem pelos próprios caminhos, nunca deixou de encher o coração daqueles mesmos povos de alegria, nunca deixou que as árvores frutíferas não dessem frutos, nunca deixou de que a chuva caísse. Ou seja, esse mesmo Deus, que mesmo nós andando por caminhos tortuosos, nunca se esqueceu de nós, nunca nos desamparou, mesmo quando nós achávamos que estávamos mais só, o nosso Deus se preocupava conosco. O Deus que sabe quem eu sou, como a música que aqui cantamos, o Deus que sabe quem eu sou, que se preocupa com o meu nome, que conhece a minha dor, esse mesmo Deus fala conosco todos os dias. Esse mesmo Deus que dá ao jovem a oportunidade de se alegrar na sua mocidade. Mas há aqui algo muito interessante que nós devemos aprender com o texto de Eclesiastes. Se nós voltarmos ainda mais um bocadinho atrás, Eclesiastes capítulo 9, versículos de 7 a 9, temos aqui uma outra lição desse grande sábio, o autor, a falar novamente para os jovens. Olha só, na minha Bíblia diz assim: conselho. Desfruta das muitas bênçãos
cedidas por Deus. É assim que diz minha Bíblia. Versículo 7 do capítulo 9. Vai, pois, come com alegria do teu pão e bebe com bom coração do teu vinho. Lá em Pombal nunca houve disso. É só com os visitantes que acontece isso. Vai, pois, come com alegria do teu pão e bebe com bom coração do teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo, preste atenção, há sempre um mais. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Gosto tanto disso. Goza a vida com a mulher amada todos os dias da vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a sua porção nesta vida e do teu trabalho que fizeste debaixo do sol. Olha o autor do livro dizendo: vai, alegra-te, regozija-te, aproveita a sua vida, come, beba, festeja, recreia-te, mas o que? Mantenha as suas vestes alvas. Jamais o autor poderia falar isso para alguém que não era conhecedor desse Deus. Jamais o autor falaria isso para alguém desconhecido, que tivesse esse Deus como desconhecido. Só alguém que recebeu o Espírito Santo na sua vida, só alguém transformado pelo poder de Deus, sabe aproveitar a sua vida ao máximo, sabe gozar a sua vida ao máximo, sem manchar as suas vestes. Olha o que ele diz aqui no versículo 8. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Nunca falte a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Nós ouvimos falar tantas coisas hoje, temos pregado tanto, e hoje é tão comum, as pessoas andam tão atribuladas, andam a bater a cabeça em tantas coisas, andam tão preocupadas com o seu dia a dia, que nós esquecemos de dedicar tempo da nossa vida para buscar a unção de Deus sobre a nossa vida. E muitas vezes nos apresentamos diante de Deus com o nosso jarro vazio, sem o óleo, sem a unção do Espírito Santo de Deus. E é esse unção, é esse Espírito Santo sobre a nossa cabeça que nos faz distinguir aquilo que é certo e o que é errado. É esse Espírito Santo que sopra ao nosso ouvido, em nossa consciência, o que nós devemos ou não fazer. É esse Espírito Santo responsável pela balança espiritual que nos leva ao equilíbrio. É esse mesmo Deus presente em nossa vida que nos vai fazer tomar as escolhas certas. Deus diz: faça o que você quiser, mas faça segundo o coração de Deus. Um homem ou uma mulher, um jovem que tem o seu coração voltado para as coisas de Deus, que não apartou o seu coração de Deus, vai saber na hora certa tomar a decisão certa. Somente um jovem com a unção de Deus sobre a sua vida sabe se alegrar, aproveitar a sua vida ao máximo, sem manchar as suas vestes. Temos falado muito da alegria. E a alegria que vem de Deus não é uma alegria qualquer, não é uma alegria passageira, não é uma alegria voltada para o eu. O que acontece conosco é que muitas vezes nós temos nos preocupado conosco mesmo. Eu me preocupo muito comigo, tenho a minha atenção toda voltada para o meu umbigo e esqueço do que está a passar à minha volta. A alegria que vem de Deus é aquela alegria que contagia toda a gente ao meu redor. Nós não conhecemos pessoas assim que dissemos: aquela pessoa só de passar deixa o ambiente mais leve. Lá fora eles dizem assim. Nós que somos conhecedores da operação do poder de Deus, sabemos que o que distingue aquela pessoa é justamente a unção do Espírito Santo, que faz com que aquela pessoa tenha uma vida diferente, faz com que aquela pessoa seja uma pessoa que a sua alegria contagia aos outros. E sabe por quê? Porque a sua alegria é baseada no amor. Lembre-se do que diz lá em 1 Coríntios capítulo 13. Ainda, toda a gente sabe, ainda que eu falasse, ainda que eu soubesse toda a ciência, ainda que eu tivesse todos os dons, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse
de nada valeria. Irmãos, uma alegria não compartilhada é uma alegria passageira. Aquela alegria compartilhada é aquela alegria que contagia os outros. E assim a minha alegria contagia ao meu irmão, e a alegria do meu irmão contagia a mim, e assim sucessivamente. E nós vivemos num ambiente de alegria. A casa de Deus deve ser um ambiente alegre, um ambiente descontraído. Nós devemos viver esta alegria de Deus. Jovem, aproveite a sua vida. Alegre-te, porque é isso que Deus deseja para você. Mas nunca se esqueça do seu Criador. Não aparte o seu coração de Deus. Mantenha as suas vestes alvas e alegra-te antes que venham os maus dias.